Bom dia, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Peço a Deus que esse dia o Senhor venha te abençoar, o Senhor venha te iluminar, te mostrar o caminho da vitória, o caminho através da fé. Que o Senhor possa falar ao teu coração, pois inicia agora o Café com Deus. Palavra do Senhor, uma palavra revestida com poder celestial. Eu quero dizer algo a você. Você que já acordou refletindo em toda a situação que o nosso país hoje se encontra, a você que se encontra no seu lar, a você que está aí matutando, pensando que já está chegando o final do mês, contas que já foram pagas, contas que terão que ser liquidadas e pagas, enfim, tanta coisa que eu sei que vem na cabeça da gente, porque mesmo a gente que às vezes tem o nosso próprio cantinho, não deixa de ter outras preocupações, porque a gente já está acostumado com o tal dos 30 dias trabalhado e no final do mês você arcar com todas as responsabilidades. Outros que são como eu, autônomo, trabalhando sempre sem dizer, como eu falo, não sei há muito tempo o que é esse tal do 13º, não sei o que é isso. Eu sei que cada dia o Senhor sempre tem suprido as minhas necessidades e eu agradeço a Deus por tudo isso. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, servo de Deus, pessoa escolhida, chamada das trevas para a luz. Você eu tenho algo a dizer hoje. Deus falou muito comigo, eu tenho certeza que vai falar com você também. Deus é quem faz o trabalho. Mas Ele trabalha através das pessoas, através de você, através de mim. E Ele está à procura de pessoas que andem pela fé. Meu Deus, pensa numa coisa linda. Deus é quem faz o trabalho. Mas Ele trabalha através das pessoas. E Ele está à procura de pessoas que andam andam melhor pela fé. Romanos capítulo 10, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre isso e vamos depois lá em lá em Josué capítulo 3, lá tem algo que fala também sobre o que é caminhar pela fé, ok? Bom, consequentemente diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 10, verso 17, consequentemente a fé, querido, ela vem por ouvir, a fé vem por ouvir a mensagem, a palavra de Deus. E a mensagem, a palavra de Deus, é ouvida mediante a palavra de Cristo, segundo essa versão. Então, consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E uma vez que esta palavra, ela de fato você dá atenção devida a ela, mediante a palavra que é de Cristo, naturalmente, eu digo de uma forma até natural, porque ela já aconteceu no sentido espiritual, você vai agora começar a entender o que é caminhar, andar pela fé. Fé, gente, fé é crer com ação. Fé é algo vivo, que não descansa. Fé é algo que se move e simplesmente não pode ficar inoperante. Temos que usar a nossa fé e colocá-la em ação. Entende isso? Você compreende? Então a fé, ela é crer com ação. A fé é algo vivo que não descansa. A fé é algo que se move e simplesmente não pode ficar inoperante. E de fato, ainda digo a você que a fé é como um músculo. E o jeito de fortalecer, entenda a linguagem agora, o jeito de fortalecer um músculo é através do seu uso. Você rompe e o reconstrói. E se não usá-lo, ele atrofia.
Pense em quantas pessoas neste momento, por não colocar em prática a fé, não colocar em prática aquilo que ela estava ouvindo ou vem ouvindo, como que a sua fé está agora atrofiada. Ela mais crê no que se diz, no que estão falando, a forma que estão apresentando todo esse cenário no mundo. No mundo. Gente, há muito tempo eu vim ouvindo uma história, abre aspas, e ontem eu fiz esse comentário, quem sabe dia Deus prepara, eu faço um pequeno comentário sobre isso, mas muita gente nem sequer comenta sobre o que está para acontecer, que é algo extraordinário, de fato está para acontecer, mas antes disso, nós temos que lembrar que a palavra vai nos orientando, e uma das orientações que a Bíblia nos fala, é que está aí para surgir o anticristo. Pega essa, pouco se fala, pouco se ensina. Então são coisas que você tem que começar a praticar sua fé na palavra de Deus. E aí que está a questão. E continuo dizendo, da mesma forma, se você não usar a sua fé, ela poderá tornar-se apática. Olha que coisa. Veja bem o que eu vou dizer agora a você. A fé deve ser usada para continuar ativa em sua vida. De onde vem a fé? Se ela vai continuar ativa, se você vai pôr em prática. Então, de onde vem essa fé? Vem da palavra de Deus. Ou seja, querido, aqueles que deixam de ler, aqueles que deixam de crer, aqueles que deixam de estudar, aqueles que deixam de pôr diariamente a prática da palavra de Deus, com certeza, querido, essa pessoa ela vai acabar desacreditando daquilo que a própria palavra diz. A palavra do Senhor declara que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu digo amém, Hebreus 13:8. Mas a Bíblia também diz em Romanos 10:17 que consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Assim, ao ouvirmos a palavra de Deus, a minha, a sua, a nossa fé, ela cresce. Ela cresce, e ao mesmo tempo, se não usarmos a nossa fé, haveremos ficar mais fraca. Quando analisamos a fundo, notamos que a fé pode fazer a diferença entre o acontecer e o não acontecer. Deus, de fato, é quem faz o trabalho, mas é Ele, Deus, Ele trabalha através das pessoas. E é Ele, querido, que está procurando você, que está me procurando, pessoas de fato como eu, como você, como muitos homens e mulheres de Deus na face dessa terra, que andem, caminhem pela fé. Eu dou um exemplo para você lá em Josué capítulo 3. Se você for em Josué capítulo 3, o verso de número 15, diz o seguinte: e quando os que levaram a arca chegaram até ao Jordão, os pés, o quê? Quem? Os pés, olha só que coisa interessante, dos sacerdotes que levaram a arca, se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as águas, as suas ribanceiras, todos os dias da seca, ou da cega, tá? Melhor dizendo. E pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está a banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Mas o que chama atenção, diga, os pés. Somente quando os pés do sacerdote, aqueles que levavam a arca, todo o povo, segundo o texto, se a gente for ler, for trazer até o contexto, o próprio texto, você vai notar que o povo tinha que ficar cerca de 900 metros longe da arca para que pudesse ver o caminho. Mas aqui está dizendo que somente quando eles molharam seus pés, colocaram seus pés nas águas,
o milagre aconteceu. Não, o texto não diz, vamos ficar aqui parado, vamos invocar, vamos adorar, vamos aqui celebrar. Não, teve ação, colocaram-se em prática a palavra e a instrução do próprio Deus através do líder Josué. A questão que não tem como dizer outra coisa. Querido, sempre Deus vai usar aquele a quem Ele escolheu para nos mostrar, nos dar direção, mostrar a solução, mostrar o que se tem que se fazer de acordo com a palavra. A questão é, o quanto você obedece? O quanto você dá ouvido à instrução a quem Deus escolheu e plantou na sua igreja, dando a essa pessoa o ministério? Porque o ministério nunca foi placa. Deus planta a pessoa. Deus dá essa pessoa no ministério. Seja ele apostólico, seja ele como evangelista, seja ele como um pastor, seja ele como um mestre na palavra, ou até mesmo como profeta, mas Deus vai plantar. E ali está o ministério que Deus pôs na vida daquela pessoa, e justamente aí Deus, através dessa pessoa, vai liberar a palavra, a mensagem. Às vezes o que acontece com a pessoa é que ela olha para o ser humano, ela olha aquela situação ali, está vendo ali, mas ela não escuta a voz do Espírito Santo. Ela não escuta que através da palavra, da mensagem, virá direção, virá o escape. A palavra diz em Jó capítulo 42, verso 2, Jó 42, verso 2, bem sei eu que tudo podes. Como é que é? Deus, ele o quê? Tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus sempre honra a fé, porque a fé honra a Deus. Será que você consegue entender isso? Será que você consegue entender o que Deus está mandando te dizer? Deus honra a fé. Porque a fé, ela honra a Deus. E nós temos princípios que não podemos deixar escapar. A primeira coisa, o povo no contexto, quando você busca lá, de dia, Deus guiava esse povo com uma nuvem. De noite, a Bíblia diz que com a coluna de fogo, o povo seguia, tinha a direção dada pelo próprio Deus. Agora aqui, Josué apresenta uma nova forma, aonde tinha que ter um princípio de obediência. 900 metros longe, a arca sendo conduzida pelo sacerdote. Gente, o povo seguia à risca as orientações que era dada através do líder Josué, como também foi dada através do líder Moisés. Tudo tem questão, aí tudo tem a questão de princípio de obediência, de um princípio de honra, mas você vê o que eu estou dizendo, Deus honra algo que talvez você nunca parou para pensar. Deus honra a fé, porque a fé é ela que vai honrar esse Deus todo-poderoso. Para quem não sabe, um papel importante na milagrosa, travessia do Jordão é atribuído à arca do concerto. Nada menos de 16 vezes, ela é mencionada no capítulo 3 e 4 de Josué. É só você uma hora parar e começar a meditar e buscar essa informação. Agora, que coisa interessante, o povo foi orientado a ficar espalhado à volta da arca, no raio de cerca de 900 metros, e alguns até é mais específico, alguns eruditos e no assunto, buscando conhecimento, cerca de 900 a 940 metros. Para quê? Por que essa orientação? Para que eles pudessem ver mais facilmente o símbolo, o guia da glória de Deus, flutuando nos ombros do sacerdote. E essa distância foi calculada pelo próprio Deus. Olha só que coisa interessante. O próprio Deus orientou. Sério. O próprio Deus. É só você ir lá, gente, em Josué capítulo 3, verso 4, e você acha isso que eu estou falando. Então sempre será o próprio Deus que vai te orientar, que vai me orientar, mas que forma? Pela palavra.
pela palavra. Por isso que Romanos 10, oh meu Deus, como o Senhor é lindo. Por isso que Romanos 10, capítulo 10 de Romanos, verso 17 diz: consequentemente a fé, você deixou de ouvir, meu querido. Se você, sabe, você deixou de buscar, ouvir a voz do Senhor através da palavra, porque está dizendo, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, a palavra. E a mensagem, a palavra, é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fé é crer com ação. Fé é algo vivo que não descansa. Repito, fé, gente, é algo que se move e simplesmente não pode ficar inoperante. E eu repito de novo essa palavra para você. Deus honra a fé. Meu Deus. Porque a fé, ela honra a Deus. Ei, a pergunta é essa. Aonde está a sua fé? No que você colocou sua fé? Para quem você entregou a sua fé? Em que altar você colocou esta fé? Homens e mulheres neste mundo global têm colocado a sua fé no lugar errado, no altar errado. Querido, comece a pensar. Comece a meditar, comece a buscar de Deus a palavra, porque Deus está te chamando novamente a ter uma fé com ação. Fé e crer com ação. Fé é algo vivo, que não descansa, meu querido. Fé é algo que se move. E repito, simplesmente não pode ficar inoperante. Eu oro para que Deus ative a sua fé no Deus verdadeiro. Num Deus que jamais se afastou de você, que Deus não se afasta de quem Ele escolheu. Somos nós que muitas vezes deixamos de pôr em prática a fé, assim como eles tiveram que obedecer. Havia naquela época ainda, para quem não sabe, havia naquela época uma grande enchente, o rio estava transbordando. Então eu acredito que a corrente era muito forte. E digo mais a você, mas eles não duvidaram. Eles seguiram toda a orientação do próprio Deus vivo, Deus eu sou. Usando o próprio Josué, porque Deus usa as pessoas que têm fé. E ele passou toda a informação do Deus vivo eu sou. E todos eles seguiram à risca, ninguém questionou. E simplesmente, eu fico imaginando a cena. Eles pensando, poxa vida, eles de longe olhando. Vendo o sacerdote levando a arca. Falei, como que vai ser, meu Deus? Será que vai fazer como o nosso líder um dia ele fez quando nós chegamos lá e o mar vermelho? Será que eles vão tocar? Como é que eles vão fazer? E todo o povo prestando atenção. De repente eles continuando caminhando como nada, sabe, nada fosse impossível. Como as águas para eles foram nada. Mas quando colocaram os pés nas águas, olha a fé em ação. Olha eles caminhando em busca da vitória. E quando eles colocaram os pés, a palavra diz que as águas pararam. E eles atravessaram para o outro lado. E mesmo eles atravessando para o outro lado, nós entendemos o que eles ainda iam enfrentar lá. Mas é a questão que Deus abriu o caminho aonde não havia caminho. Deus fez algo que ficou registrado, aonde muitas vezes aos meus olhos, aos seus olhos, a gente não enxerga escape, a gente não enxerga, como eu dizia quando era criança, alguns vão lembrar, nenhuma trilha. Vamos por uma trilha. Então, geralmente, quando se tem uma trilha, a gente fala, vamos cortar caminho, porque por aqui é muito mais longo, então pela trilha a gente vai chegar mais rápido. Eu lembro disso quando era criança, principalmente nessas épocas, que agora está tudo muito mais fácil, não tinha asfalto. Era tudo estrada de terra, uma poeira que só Jesus na causa. Mas a gente, sim, sabe, colocava um atrás do outro, porque como é trilha, não tinha às vezes nem como andar do lado, era um atrás do outro. Mas a gente cortava caminho pela trilha e chegava mais rápido ao destino. Pois bem, só que aqui nem trilha tinha. Não tinha nem como cortar o caminho. Aqui simplesmente a Bíblia registra que além do Rio Jordão estava numa época transbordando,
Todo o povo estava convicto na atitude daqueles que levavam a arca. O que eles vão fazer? Como que eles vão fazer? Simplesmente eles continuaram caminhando, mas quando colocou os pés, atitude, ação, a fé crê com ação. E aí o milagre aconteceu. Agora eu te pergunto, o que você tem feito? Qual é a sua atitude agora? Você tem colocado de fato a fé na palavra? Você tem colocado em prática aquilo que você tem ouvido da parte do Senhor? O Deus vivo, segundo a palavra, quando você vai no verso 10, ele diz assim, ó, verso 10, Josué 3:10, ó, disse mais Josué. Quem está falando aqui, gente? O líder está falando. Ele está trazendo uma revelação da parte de Deus. Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todos, olha bem, que todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Aí você pergunta, puxa vida, eu entendi a parte que o Deus vivo está no meio de vós. Mas eu não entendi porque o texto diz que lançará de diante de vós cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os girgazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Oh, se eu tivesse um tempo aqui, meu Deus do céu, se eu tivesse muito tempo, mas eu não posso prolongar muito, porque é um café com Deus. Mas eu vou adiantar uma coisa para você, você que é um homem e mulher de Deus. Ei, querido, aqui eles tinham que mandar embora o mais valente. Eles tinham que, na verdade, não mandar embora, segundo o texto, era eliminar. Não era só expulsar. Em outras palavras, era matar toda essa raça. Era a ordem de Deus. Porque se você vai conquistar um território e o seu inimigo ele ainda está vivo, o que você acha que vai acontecer? Ele vai te deixar em paz, não vai? Ele vai, né? Oh, beleza, você tomou tudo que era meu, você tomou tudo que era meu, sim, você tomou assim as minhas posses, toda essa geografia que eu mandava e desmandava, você tomou, mas tudo bem, a gente fica aqui, sabe, simplesmente só como pessoinhas assim, tranquilas, de boa, ó, muito legal vocês aí, não. Assim acontece muitas vezes para as pessoas que não entendem o que é o mundo espiritual. Aqui está falando de principado. Aqui estão falando de demônios dominadores. Aqui está falando de casta de demônio. Aqui está falando que você, quando vai na palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, verso 10, você vai entender agora. No mundo espiritual, tudo funciona com certas legalidades, com certos pontos de pacto. Tudo funciona, você vai se dedicar a um a outro, dentro de uma geografia, espiritualmente falando. Sempre vai haver alguém que vai dizer o que você tem que fazer, como você vai fazer. Espiritualmente aqui, esses principados, esses demônios aqui, que dominavam no sentido espiritual, eles tinham que ser expulsos. Mas como? Agora eu repito como. Primeira coisa que você tem que entender é ouvir e crer na palavra. Aí a sua fé vai ser aumentada. Sua fé ela vai crescer em Deus. Sua fé ela vai ter essa atitude. Você vai ter uma fé. Você vai crer. Você vai agir com ação num Deus vivo. Porque está dizendo aqui. Olha bem. O Deus vivo está no meio de vós. Josué 3:10. O milagre só foi possível porque o Deus vivo estava no meio do seu povo. Consegue entender isso? Quando Deus está presente, quando Deus se faz presente na geografia, aonde Ele te plantou, aonde Ele, sabe, permite que você esteja vivendo, o milagre vai acontecer. Oh, eu oro, aonde você está agora, neste lar, no trabalho, você que está no Uber, você que está no ônibus, você que está, sabe, indo, caminhando, viajando, você que está saindo para algum lugar,
aonde você está, o Deus vivo se faz presente. Agora comece a clamar, comece a adorar, coloque um louvor, chame a presença do Senhor, porque o milagre vai acontecer. Deus vai te mostrar qual é o caminho, qual é a direção, qual é o escape, o que você tem que fazer. Ali eles colocaram os pés, de repente você não vai colocar os pés, de repente Deus vai dizer: clama-me, aleluia, e responder-te-ei. Às vezes o que falta é isto, é o clamor de um coração sincero, arrependido, de um coração que confessa o que de fato você é, o de fato que nós somos, porque Deus, o Deus vivo está no meio de vós, está aí, está atuando. Comece a, sabe, colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Coloque agora diante do Senhor essa doença, essa enfermidade. Coloque agora, a porta se fechou, Ele tem uma porta melhor, meu Deus. Eita Deus, Ele vai abrir algo melhor. Oh, os recursos virão, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque agora nós temos que aprender a caminhar pela fé. Nada de estagnado, nada de parado. Caminhar buscando a presença do Senhor. Querido, o milagre foi possível, porque o Deus vivo estava no meio do seu povo. O milagre será possível, porque Jesus Cristo está vivo, ressuscitou. O milagre é possível, porque o Deus de Israel, Jesus Cristo de Nazaré, se faz presente em nosso meio. A arca do Senhor se faz presente em nosso meio. É esta palavra que traz vida àquele que está morto espiritualmente, aquele que até se assim é a vontade de Deus, mesmo entrando em óbito. Meu Deus, olha que palavra. Deus chama pelo nome essa pessoa e faz ela viver. Mas faz ela viver para quê? Para a glória dele. Mesmo você acamado, doente, recebeu uma má notícia e pois eu dou outra. O Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré, se faz presente. Qual é a sua petição? Saúde? Qual é a sua petição? Vida? Receba em nome do Senhor Jesus. Eu libero essa palavra. Ei, homem e mulher de Deus, comece a clamar, comece a orar. Coloque em prática o que a Bíblia nos dá. O direito, porque o próprio Cristo ele fala: eis que vos dou o poder, eis que vos dou a autoridade. O que eu fico triste, e tem pessoas que têm uma habilidade tão linda de lidar com essa palavra. E ontem eu fiz comentário, nós jantando aqui na minha mãe, minhas irmãs, e houve ali um momento de um discipulado, porque não tem gente, aonde junta pessoas de Deus, a gente está se alimentando, daqui a pouco qual é a conversa-chave? Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus Cristo de Nazaré, assim, Jesus é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que nos cura de todos os males, é Ele que nos perdoa, e Ele perdoa todas as nossas iniquidades. É esse Jesus que eu te apresento. Ele se faz presente, está vivo, receba Ele. E digo a você agora, que não fique parado, por causa do quê? O que te falaram? Como que foi a conversa? E essa conversa está te mostrando o caminho? E essa conversa te mostra a presença do Senhor, que é a palavra? Ela te leva para a palavra ou ela te leva por um caminho de amargura, de tristeza, de solidão e às vezes até um caminho que você fala: para que eu nasci? A vontade que eu tenho agora é de morrer, não quero fazer mais nada. Não quero pôr os pés na casa do Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Você é escolhida de Deus. Volte, se levante. Porque, querido, eu vou dizer uma coisa. A Bíblia é clara. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas tem uma coisa que eu sempre falo. A nossa luta é lutar contra o pecado. Enquanto você está vivo, você tem aí de Deus. Coloque em prática a fé. Lute contra o pecado. Porque a salvação vai depender muito de você agora e vai depender muito de mim. Porque na cruz ele já conquistou, me perdoou. Agora eu não posso abrir mão disso. Não posso abrir, eu tenho que lutar. Todo dia eu luto. Tem dia que a gente, infelizmente, eu tenho que falar a realidade e a verdade. Infelizmente, nós pecamos, erramos, falamos alguma coisa que não deveria, tomamos uma atitude que não deveria, mas não é por causa disso que você vai dizer agora: não, poxa vida, você já escorregou alguma vez na sua vida? Escorregou literalmente falando, escorregou, de repente caiu, se machucou,
machucou o joelho. Nossa, eu já vi essas situações e a pessoa ficava lá deitada, não. Mesmo com dor, até já sangrando, levantava, dava um jeito de se limpar, e nem tinha como se limpar. Chegava em casa, toda suja de sangue porque machucou o joelho ou alguma coisa, ia lá, se lavava, ia cuidar, mas ela não ficava prostrada sem andar, ela continuava a andar. Então muitas vezes, claro que no percurso deste caminho que eu e você escolheu, não quer dizer que nesse caminho a gente não possa se machucar. Porque a gente lidamos com pessoas também estão lidando com a gente, que somos o queridos da parte de Deus. Pessoas que às vezes não entendem, que nem tudo que eu vou falar só para agradar. E é isso que eu acho interessante. Eu não tenho aqui uma palavra que hoje Deus fala, ó, Deus está mandando eu dizer. Deus está mandando eu falar isso. Ou então Deus, assim diz o Senhor, que hoje é o dia da tua vitória. Olha, a vitória hoje vai ser o seguinte, olha, dinheiro no seu bolso, dinheiro na sua conta poupança, dinheiro na sua conta corrente, dinheiro sobrando para você passear e viajar, dinheiro para você comprar casa, carro, fazenda, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. E olha, porque Deus é um Deus rico, Deus é um maravilhoso. Opa, seu casamento assim, e só coisa boa. Não. Calma aí. A palavra, sim, de fato, ela vem de Deus justamente para me corrigir, te corrigir, alcançar a salvação. Agora, se é o querer, vontade de Deus, que Deus vem ali conceder, Ele sabe como é o teu coração, e as pessoas não pegam essa. Se Deus percebe que o meu, o seu ou o nosso coração terá um problema na caminhada, justamente porque agora você tem muitas posses, e aí você fala, quem que vai olhar? Eu que tenho que olhar, porque diz os ditados, né? Que é o olho do dono, que vai lembrar do ditado, lembrou do ditado. Pois bem, aí você tem que saber que um pouco com Deus, sendo fiel um pouco, meu Deus do céu, olha onde Deus me levou, olha onde Deus está me levando. Querido, Deus tem resposta para tudo e para todos. Mas hoje, Deus está pedindo a você, se levante, volte à rota do caminho da salvação, volte a ser praticante da palavra, porque aqui está uma grande instrução. Aqui está um povo que se organizou ao comando do líder que Deus deu a ele. Toda a revelação de como teria que ser feito, como ia ser feito, e foi feito. E foi feito. E eles atravessaram o Rio Jordão. Eu e você um dia vai atravessar. Sim, querido, nós vamos atravessar. Nós vamos atravessar. E do outro lado, aleluia, nós vamos encontrar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como? Através desta palavra, através da fé em prática, através do que eu declarei aqui, tá? Esta fé que é crer com ação, esta fé que é algo vivo que não descansa, esta fé que é algo que se move simplesmente e não pode ficar inoperante. Eu sei que um dia vai acontecer, porque está para acontecer algo extraordinário. E todos nós vamos atravessar. Alguns já atravessaram, já estão descansando, aguardando a ressurreição. Eu e você ainda está vivo. E aí? Vamos ficar parados? Vamos ficar estagnados? Vamos abrir mão daquilo que Deus vem falando com a gente por vários dias? Eu fico às vezes lembrando, já tem meses que eu venho fazendo live de manhã e de tarde. E cada dia eu tenho muito mais, sabe? Muito mais, assim, vamos dizer, que eu posso falar. Cada dia mais o Senhor vem tratando, vem me levando a uma posição que eu louvo a Deus, que é essa. Eu me sinto mais fortalecido a cada dia, com uma fé, com uma convicção que Deus, Ele te ama, que Deus me ama, que Deus nos ama, porque quando você mergulha na palavra, você fala, meu Deus, só o Senhor para amar uma pessoa como eu. Ela revela, ela mostra quem você é. Ela trabalha em áreas que só Deus pode trabalhar. Fecho dizendo para você isso. Não fique parado. Não pare. Continue servindo a Deus. Deixa a palavra te purificar. Deixa a palavra te lavar. Deixa a palavra ter o efeito pela qual ela está sendo lançada. E esta palavra vem da parte do Senhor. Que Deus hoje quebre, destrua tudo o que o povo de Israel, na liderança de Josué, enfrentou. Que todos os inimigos caiam por
terra, que todos aqueles que se levantaram, toda palavra que não foi proferida da parte de Deus, seja detida, não atinge e não tem o efeito pela qual não foi Deus que permitiu que fosse falada. Então a palavra de Deus agora tem o efeito totalmente de lhe proteger, de trazer a restauração aonde precisa ser restaurado, de trazer cura, libertação. Que em nome de Jesus todo demônio que estava escondido, oculto, camuflado, colocando você na rota do engano e da mentira, caia por terra e seja destruído. Eu, como ministro do Evangelho, enquanto Deus permitir eu falar e ministrar, eu declaro a todos aqueles, até aqueles que porventura só vão me conhecer na eternidade, mas aqueles que Deus permitindo chegar a essa live, que Deus, em nome de Jesus, faça hoje o milagre acontecer em todas as áreas da sua vida e família. Por quê? Porque Deus está vivo. E esse Deus vivo, através desta palavra que foi lançada, Ele vai agir ao seu favor, para que você e todos que te conheçam glorifiquem ao Deus vivo, ao Deus de Israel, a Jesus Cristo de Nazaré, ao Senhor dos Senhores, ao Rei da Glória. Aleluia. Ó, meu abraço. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Que o Senhor fale mais profundamente a você. Compartilhe esta live. Deixe as pessoas ouvir a palavra do Senhor. Deus vai plantar cada pessoa na geografia que Ele sabe que essa pessoa vai crescer e se multiplicar em nome de Jesus. Amém? Querido, tenha um bom dia. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe meus amigos, meus nobres amigos pastores, apóstolos, bispos, as pastoras, as bispas, todos aqueles que estão na labuta do Evangelho. Queridos servos de Deus, vamos avante, vamos lançar o Evangelho, vamos pregar a palavra do Senhor, porque aí vem o noivo, está para acontecer algo extraordinário. Amém? Pastor Rogério, Deus te abençoe, a Bispa Noemi Simões, os demais líderes que eu sempre sei que entram um pouco mais tarde, a todos vocês, um bom dia e à tarde, se Deus permitir, eu volto com o Você Sabia. Shalom!